Olá, muito prazer, meu nome é Ellen. Eu sou acadêmica do curso de Bacharel em Letras da UEMS e esse vídeo é uma prática de extensão da matéria que eu estou fazendo, que é Prática de Escrita Literária, com o professor Fábio Dobashi. Ao longo dessa matéria, foi nos proposto que nós escrevêssemos um conto, um texto, né? Mas para aqueles que tinham interesse, a preferência era de que escrevesse um conto. E como eu havia escrito um conto já em maio de 2025, e eu escrevi a primeira versão naquele momento, eu pensei, por que não elaborar melhor essa versão, já que eu já tenho um conto, né? E nunca tinha mostrado e ouvido a opinião de ninguém sobre ele. Então esse vídeo vai ser para mostrar um pouco de como que eu criei o conto, como surgiu a ideia e como foi o processo. Ao longo das, acho que foram 2 semanas que eu demorei para desenvolver a ideia e dizer, olha, acho que é isso, né? O nome do conto é Brita e o Copo de Leite. E antes que alguém pense, né, não se trata de um conto destinado, né, ao público infanto-juvenil. É um conto, inclusive, com uma temática bem densa, que é o abuso sexual. Por isso, inclusive, eu escrevi ele em maio do ano passado. Maio é um mês dedicado à conscientização do abuso sexual, da exploração sexual, né, de crianças e adolescentes. E como eu tenho histórico, né, eu sou uma pessoa que sofreu abuso ao longo da infância, adolescência, e que eu me tratei, eu entendi, né, como isso me influencia ao longo da vida, e tô aprendendo a viver, né, apesar disso. Então eu pensei, por que não desenvolver a minha campanha, né, a minha própria campanha no mês de maio, até porque atualmente eu estou trabalhando numa agência de publicidade como redator, então eu escrevo, crio, e ali eu tenho que criar ideias de campanhas, então eu pensei, por que não criar a minha própria campanha, um projeto individual? Então foi o que eu fiz. Ao longo do mês de maio do ano passado, 2025, eu escrevi poemas, eu escrevi vários textos, assim, e eu fui postando nas minhas redes sociais. Até que eu tive a ideia de, bom, acho que pra fechar, sim, eu vou postar um conto. Eu não sabia exatamente o que eu queria contar nesse conto, eu só sabia que o tema seria abuso sexual. E eu também sabia que, apesar de eu já estar me tratando, né, inclusive eu sou formada em psicologia, faço terapia há mais de 10 anos, só que eu ainda tinha uma necessidade, que talvez não sejam todas as mulheres que tenham, né, mas eu tinha necessidade de me expressar. Eu não estava mais conseguindo guardar só pra mim isso. Eu precisava colocar pra fora e falar abertamente sobre isso. Era uma necessidade minha, né? Então, quando eu comecei a postar mais nas redes sociais sobre esse assunto, então surgiu a ideia de escrever um conto sobre esse assunto também. Então, como eu falei, surgiu esse conto, Brita e o Copo de Leite, que ele vai descrever uma situação muito específica que eu passei na minha vida, que talvez seja uma das mais leves em relação ao abuso sexual, porque, para deixar mais claro, né, o abuso sexual da minha vida que eu falo foi intrafamiliar, né, foram pessoas da minha família, foram situações ao longo do tempo, né. Esse que eu narrei no conto e que eu me apropriei dele e depois eu criei a partir dele, foi uma situação que não envolvia uma pessoa da minha família, mas ainda assim é configurado como abuso, né. Então, eu pensei, bom, não falar sobre alguém da minha família é mais fácil do que falar sobre alguém da minha família. Então eu me apeguei a esse fato, envolvendo uma pessoa que não era da minha família, para falar sobre um assunto que aconteceu envolvendo pessoas da minha família. Entendeu? Foi uma jogada. E então, eu tem uma situação que aconteceu, né? E agora eu vou entrar no enredo.
É uma situação que aconteceu quando eu tinha uns 11, 12 anos, na primeira vez que eu fiquei sozinha em casa. Eu costumava... Nunca tinha ficado em casa sozinha, eu acho. Eu acho, que eu me lembro. Mas dessa vez a minha mãe estava trabalhando, meus avós saíram para ir pra missa. Meu avô me orientou, né, que assim que eles saíssem eu chaveasse a porta. E eu fiquei lá assistindo TV. E então, os meus avós saíram, só que eu esqueci de trancar a porta. Né? A porta tava assim, fechada, encostada, mas ela não tava chaveada. Então, eu tava assistindo lá a TV e alguém bate na porta, né? Eu escuto os passos na brita, por isso o nome brita e o copo de leite. O meu avô tinha terra ao redor da casa, então ele colocou a brita lá pra não manchar tanto as paredes de terra, né? E colocou essa brita. Então a nossa campainha lá em casa era ouvir os passos das pessoas naquela brita. Era um alarme, assim. Então eu escutei os passos de alguém na brita, já imaginei, deve ser minha amiga ou alguma vizinha querendo saber se a mamãe tem em casa. É só ir lá dizer que não tem ninguém em casa e que a pessoa vai embora, né? Só que nesse caso não era uma pessoa que eu não conhecia. Só que o meu avô, ele tinha um hábito, né? Ele era uma pessoa extremamente religiosa, fanático. E ele botou na cabeça dele de que todas as pessoas que batiam a porta dele pedindo ajuda eram enviados de Deus. E que ele devia ajudar. Era o dever dele ajudar, porque ele não sabia se poderia ser ou não Deus ali, se presentificando a partir de outra pessoa, né? Então, muitas pessoas, a partir do momento que perceberam que ele ajudava todo mundo, começaram a bater na porta, começaram a bater ali, e ele ajudava todo mundo. E nesse momento foi um dos enviados que bateu lá na porta, e eu queria me livrar dele logo, então eu disse que meu avô não estava. Um detalhe importante é que eu não abri a porta, eu abri a janela que dava acesso ali às escadas, onde dava para visualizar a pessoa, né? Então, essa foi ali que começa a parte mais tensa, né? Porque ele começa a fazer comentários sobre o meu corpo, fazer perguntas. Você não se olha pelada no espelho? E aí que eu fui lembrar que a porta não estava chaveada, né? Então ele estava de frente para a porta e a janela fica ao lado da porta, assim, faz um L, né? A porta tá aqui, a janela tá aqui. Aqui tem as escadas, então ele estava aqui nas escadas de frente para a porta e eu aqui dentro de frente para a janela olhando para ele. E ele começa a fazer várias perguntas obscenas e ele me pede um copo d'água, eu dou para ele, pensando, bom, depois disso ele vai embora, ele toma um copo d'água, ele tira o pênis para fora, começa a se masturbar e ejacula dentro do copo, né? Então, aí que surgiu, né, a ambiguidade do meu conto. O copo de leite, o copo com sêmen, né, dá lugar ao copo de leite flor. Porque a partir daí, talvez por conta do momento que eu escrevi, não foi fácil escrever esse conto, principalmente a partir desse ponto da história, começa uma parte assim assustadora para qualquer pessoa. Porque a minha cadelinha estava dentro de casa, né? Ela tava muito brava. Só que eu nunca vi ela mordendo ninguém, né? Então eu dizia pra ele que ele tava com medo da cadelinha. E eu dizia pra ele, ela não morde, né? Porque ladra não morde. E daí, eu peguei ela no colo, né? Pra dar uma tranquilizada nela, mas quando ele começou a falar e a fazer muitas perguntas obscenas, eu meio que paralisei, assim. E quando ele tirou o pênis pra fora pra se masturbar, e ejaculou e botou o copo em cima de uma bancada lá fora, de um muro que tinha lá fora, eu dei talvez um passo pra trás e aí ele tentou entrar pela janela, porque a janela não tinha grade, né? Então a minha cadelinha pulou do meu colo e talvez só por isso ele não tenha entrado pela janela. E também não tentou virar a maçaneta para saber se a porta estava trancada.
E eu corri para a porta da frente para tentar sair de casa, né? Eu tava me sentindo encurralada. E eu escutei os passos dele na brita nesse momento, indo até a parte da frente para me pegar lá na frente, impedir que eu saísse. Enfim, daí eu voltei para outra porta onde ele estava conversando comigo, e quando eu abri a porta para sair correndo, a minha cadelinha escapou e ele fugiu. Né? Eu corri até um quarto que tinha uma janela que dava para ver acesso à rua, e eu vi ele virando a esquina e foi embora, e minha cadelinha atrás dele, né? E então, e eu fiquei um tempo ali, desesperada. O que aconteceu, na verdade, né, que não vai no conto, é que eu fiquei um tempo ali desesperada, sem saber o que fazer. E então eu simplesmente saí e bati na porta de todos os vizinhos até encontrar um vizinho em casa, e fiquei lá até minha mãe chegar, né? Mas no conto, essa parte da perseguição eu criei, né? Eu dei uma inovada, eu floreei ele, né? Eu criei uma ambiguidade, porque eu transformei a Brita, que era a minha campainha, o meu alarme, numa personagem que foi surgindo a partir dessa tensão que aconteceu nesse momento de perseguição extrema, que foi curtíssimo. Se durou segundos, não, talvez não tenha durado nem 2 minutos, mas foi muito longo, né? O tempo psicológico que predominou ali. Então nessa parte do conto, eu começo a criar uma nova realidade. Eu começo a criar um mundo da fantasia, como se fosse assim, na fantasia, né, uma rota de fuga daquele momento, para não sentir, para não ver, para sobreviver àquilo. Então começa a surgir uma outra personagem nesse momento, intercalada a essa realidade, que é a Brita. A personagem se chama Brita. Ela cuida de um jardim de copos de leite, e tem uma praga ameaçando esse jardim, e ela não sabe o que fazer. Foi herança do avô dela e ela não quer perder, ela não gosta de cuidar, mas ela não quer perder aquilo. Então ela começa a correr desesperadamente para aquele jardim, até que a praga voa e simplesmente se dissipa no ar. Então eu, no final do conto, proponho que as duas versões de mim, porque a Brita é uma versão de mim que eu criei, se encontrem, e a Brita tente propor a mim essa resolução de dizer: sai, peste, sai de perto de mim. Só que eu fico lá em frente à janela, olhando pro copo com sêmen, e o copo não se dissipa no ar. E é assim que termina o conto, né? Porque a fantasia não resolve. Ela pode oferecer um conforto, oferecer uma rota de fuga para você sobreviver naquele momento, mas ela não resolve, né? Para mim, ele teve esse significado, né? Muito tempo depois, eu tive que olhar para isso de forma concreta, mas naquele momento eu não tinha estrutura para aquilo, nem para muitas outras coisas que estavam acontecendo na minha vida, não é mesmo? Então, esse conto, ele é um conto que surgiu num momento que eu estava disposta a olhar para esse lado sombrio da minha vida, que é muito pesado e tem muitas coisas que eu ainda não consegui assimilar. É muito difícil olhar, né, para essas coisas, mas aos poucos a gente consegue, entende? Talvez não seja um conto para qualquer um, não é qualquer um que vai dar conta, é uma tensão muito grande mesmo, é um assunto bastante difícil, mas eu recomendo a leitura. Não só porque foi importante pra mim, porque depois que eu terminei esse conto eu senti assim, fechou o assunto, não precisei mais falar sobre esse assunto. Ele teve um efeito inclusive terapêutico pra mim. Não é à toa que eu tô fazendo uma pós agora em arte terapia, porque eu tô querendo explorar ali
entender exatamente o que aconteceu. Porque surgiu tão naturalmente, né? Veio tão fluido essa ideia e me ajudou muito. Né? A partir disso, eu comecei a explorar o símbolo do copo de leite na minha vida como um símbolo de superação. Tanto que, ó, eu desenhei aqui o copo de leite, aqui o copo de leite, aparece aqui o copo de leite, aqui. Tem muitas ilustrações que eu fiz que trazem o copo de leite, ó, o copo de leite aqui na janela, um gatinho dormindo aqui. Eu tenho muitos, ó, copo de leite. Tem muitas expressões e o copo de leite faz parte. Esse conto ainda está reverberando na minha vida. É incrível, né? Então a arte, ela tem claramente, para mim, teve esse conto especificamente uma função muito organizadora, integradora, sabe? Que ele é muito especial para mim, tá bom? Então, antes de concluir, fechar, que eu acho que já me estendi demais, eu gostaria de fazer uma coisa. Eu vou jogar no chão, porque isso não vai mais me machucar.